Olá. O Brasil já tem mais de 1.000 cidades com casos registrados de Covid-19. Em um estudo realizado recentemente pela Universidade de São Paulo, em parceria com várias universidades pelo país, e divulgado também recentemente, estima que o número de infectados possa ser até 15 vezes maior do que o registrado oficialmente. Sobre combate à pandemia, a gente conversa no programa Argumento, que está começando, com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele que, além de médico, é ex-ministro da Saúde. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor me escuta bem? Escuto sim. Estamos aqui contribuindo para a redução da disseminação do coronavírus, o senhor aí na sua casa, eu aqui na minha. Eu começo perguntando para o senhor sobre esse estudo que mostra a subnotificação de casos no Brasil. E o que a gente vê é que o Brasil teve uma capacidade de teste, na média, muito inferior aos outros países, enquanto países como Estados Unidos estavam testando, até anotei aqui uma proporção, olha, 8.800 testes por cada milhão de habitantes, no Brasil não chegava a 300. Como a gente pode enfrentar uma pandemia com uma situação assim? Estamos meio às cegas? Infelizmente, estamos, Angela. Eu avalio o seguinte, que o Ministério da Saúde tem tomado boas medidas, de acordo também com os governadores de estado, os prefeitos, principalmente das grandes cidades, das capitais, e está havendo uma sinergia entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Se cabe algum reparo, alguma crítica à ação do Ministério da Saúde, uma delas é exatamente essa daí. Nós estamos numa posição muito desconfortável, para não dizer constrangedora, no cenário da saúde mundial. Porque dos 15 países que têm mais problema do coronavírus, os 15 países principais do mundo, o Brasil é o que menos testa. Então, com todo respeito ao Ministério da Saúde, que eu já fui ministro também, eu acho que aqui houve uma imprevidência. Nós não agimos com a rapidez necessária. Então, os testes rápidos, que foi o que fez com que a Coreia do Sul tivesse um índice muito baixo de contaminação, Singapura, fez com que a Alemanha tivesse um sistema que não está colapsado como a Itália, a Espanha e tudo mais. Eu acho que um fator preponderante aí foi os testes que o Brasil não fez. E nós precisamos rapidamente correr atrás disso daí, porque isso está trazendo uma grande subnotificação. Então, quando a Alemanha diz tem 100 mil casos na Alemanha, isso é real? Bom, a Alemanha está testando muito. Quando a Coreia diz tem 10 mil casos na Coreia, isso é real? Pode ser que está testando muito. Mas nós não. Nós só estamos testando as pessoas que vão ao hospital e as que não vão. Por esse estudo, por exemplo, da Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de Brasília e outras pelo país, quando eles divulgaram no dia 11, o Brasil tinha naquele minuto 23.430 casos notificados. Mas a estimativa do estudo era de 313 mil casos. E aí a pressão sobre o sistema de saúde começa a ficar mais claro. Aí eu pergunto para o senhor, o que precisa ser feito que ainda não foi feito? Bom, nós precisamos, nessas alturas, Ângela, olhar para o mundo. Nós já temos quase 4 meses de coronavírus acometendo os seres humanos, porque não há relato na história desse coronavírus acometer o ser humano. Então, nesses 4 meses, nós podemos dar uma olhada para o mundo e ver o que é que o mundo fez, quais os países que fizeram, que conseguiram enfrentar melhor o problema, e o que os outros países não fizeram ou que fizeram errado, que estão enfrentando com maior dificuldade. Então, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer, os países orientais deram um banho no mundo ocidental. Eles têm muito menos casos
por 1.000 habitantes do que os países ocidentais. E eles têm menos morte também do que os países ocidentais. Então, por exemplo, na Coreia, o índice de mortalidade dos contaminados é em torno de 1,6%. Na Alemanha, 2,4%. Está muito parecido, muito próximo. Na Itália, são 12%. Ou seja, de cada 100 pessoas, 12 morrem. Na Espanha, na França, no Reino Unido, em torno de 11%. Então, o que foi que esses países fizeram ou deixaram de fazer que os outros fizeram que tiveram o melhor resultado? Eu acho que a grande lição que nós tomamos de tudo isso é a seguinte: o distanciamento social é fundamental e ele tem que ser feito precocemente, porque esse vírus se transmite em progressão geométrica, ele é uma exponencial, que se você não agir rápido, depois você não consegue controlar mais. Então, não adianta agir quando ele já espalhou, né, senador? Aí já perdeu o time. Então, o distanciamento social é essencial, tem que ser precoce, tem que testar as pessoas, que é o grande erro do Brasil, nós não estamos testando, e que é a grande lição que nós temos que tomar dessa pandemia. De hoje em diante, quando vier outra pandemia, 100% da população mundial vai ter que usar máscaras. O Brasil demorou para tomar essa medida? Mas demais. O Ministério da Saúde, infelizmente, orientou a larga mano, inúmeras vezes, que a máscara não protegia. Isso é de uma falta de conhecimento atroz. Eu duvido que você veja uma pessoa em Seul, em Singapura, em Tóquio, que eles não estejam de máscara. Por quê? Senador, o Ministério da Saúde, nesse primeiro momento, desculpa lhe interromper, dizia que tomou essa medida até porque faltavam insumos no Brasil. Então, o instinto, no primeiro momento, foi preservar as máscaras para os profissionais de saúde, e a falta de testes também se dá ao fato de que, quando foram comprar, já não localizava esse teste com facilidade no mundo, até porque todo o mundo estava comprando e produzindo os testes para si próprios, aqueles países que tinham capacidade de produção. Eu vi que o senhor reagiu assim, o senhor discorda? Discordo completamente. São justificativas para as providências que não foram tomadas devidamente. Olha, nós não estamos tratando com seres irracionais. Se o Ministério da Saúde tivesse dito, olha, a máscara é fundamental, agora você não pode comprar as máscaras nas revendedoras, porque elas precisam para o corpo de saúde. Vocês fabriquem suas máscaras em casa mesmo. Que é o que está acontecendo agora, as máscaras de pano. É o que está acontecendo agora. Então, os países que usam máscara, não só no Oriente, os fora do Oriente. Então, por exemplo, a Tchecoslováquia tem um índice de contaminação muito baixo. Por quê? Porque fez o distanciamento social precoce, está testando as pessoas e é proibido as pessoas andarem nas ruas sem máscaras. A Argentina agora, recentemente, baixou o decreto, só pode andar na rua de máscaras. Claro, isso é uma medida. Quanto custa isso? Custa zero. Isso é de graça. Uma máscara você faz em casa, não lhe custa nada. Isso é educação sanitária que você tem que passar para a população. Infelizmente. Senador, enquanto nós gravamos essa entrevista na manhã, né, dessa quarta-feira, finalzinho da manhã, existe todo um conflito entre a postura do presidente Bolsonaro e o seu próprio ministério, que adotou nesse último período. O senhor mencionou a crítica ao Ministério da Saúde em relação ao atraso, quando a pressão do governo federal é reversa, pela diminuição do distanciamento social, porque o governo está preocupado com o impacto econômico que esse distanciamento, obviamente, vai gerar sobre a economia brasileira, como está gerando na economia do mundo. Sua avaliação? A minha avaliação é muito clara. Quase todos os países do mundo tomaram medidas de isolamento social. Os que se deram melhor
além das medidas de distanciamento social, porque em alguns lugares não foi isolamento, foi distanciamento social. Eles fizeram muito testes e usam máscaras. Então, se você pegar um país que tem um baixo nível de contaminação, tem uma baixa mortalidade, você pode afirmar com segurança: tomou as medidas de distanciamento social precocemente, fez testes e estão usando máscaras. Isso aí é essencial. Nós aqui no Brasil ficamos batendo cabeça, o ministro da Saúde, os governadores de Estado, o mundo científico, o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, todos preconizando o isolamento social. Uma coisa óbvia, por que o isolamento social? Porque se nós vamos nos contaminar, nós não podemos nos contaminar todos de uma vez. Por quê? Porque o sistema de saúde do Brasil não tem muita folga. Se um governador precisa fazer um hospital numa região de 100 leitos, ele não faz um hospital de 200 leitos. Então, para as doenças normais que acontecem todo dia, derrame cerebral, AVC, infarto, câncer, tudo mais, para essas doenças normais, o sistema já está funcionando ajustado. Se vier uma sobrecarga muito grande, não há sistema, não é só o Brasil, não. Nova Iorque, a capital do mundo, não resistiu. Os países ocidentais da Europa, que são os países mais desenvolvidos do mundo, não resistiram. Nós não iremos resistir. Então, nós temos... O que é que nos aguarda aqui no Brasil? Eu peço que olhe os números dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm quase 30 mil mortos. Os Estados Unidos hoje têm 600 mil contaminados. E a coisa lá ainda está evoluindo. O Brasil tem 2/3 da população dos Estados Unidos. Nós estamos mais preparados que os Estados Unidos? Olha, uma coisa nós levamos vantagem, é que nós fizemos um isolamento um pouco mais cedo. No próprio Estados Unidos, a Califórnia, comparando com o estado de Nova Iorque, o governador da Califórnia fez o isolamento cedo. Os casos na Califórnia são poucos. Nova Iorque atrasou para fazer, achando que não precisava. Aí está o problema que está. Então, a hora de agir com o isolamento, isso é fundamental. Então, o isolamento ou distanciamento social são primordiais. O time para fazer isso, a precocidade, é mais fundamental ainda. E o mais importante de tudo, tem que testar para você saber quem está doente ou quem não está doente. Por quê? 80% das pessoas provavelmente não vão procurar os médicos, dos que estão afetados. Porque ou não tem sintomas, ou tem sintomas muito leves, um desconforto, uma cefaleia, uma tossezinha, então você não vai ao médico. Então, você precisa testar as pessoas nas ruas para saber quem está contaminado ou não, porque esses que estão contaminados, que não vão procurar o médico, eles transmitem a doença. Então, eles podem contaminar os outros. E isso nós não fizemos. Nós estamos às cegas, essa é que é a verdade. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Argumento com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico, ex-ministro da Saúde, e falamos sobre o combate à pandemia no Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente e até a próxima.